Tem algum algoritmo que você quer que eu explique? Tudo que envolva Dynamic Programming eu acho foda demais. DP, Dynamic Programming. Não vai ter como fugir, né? Segundo o ChatGPT aqui, Dynamic Programming é quando a gente consegue quebrar um problema em problemas menores e usar as soluções desses problemas menores para fazer uma estrutura de solução. Sendo bem sincero, nunca sei identificar exatamente quando que um problema é Dynamic Programming e quando que não é, mas tem dois approaches aqui, que é o top-down usando o memoization e o bottom-up. A gente vai resolver o problema que eu acho que é o mais fácil que tem de Dynamic Programming no LeetCode, usando esse approach aqui de bottom-up. Nosso problema de hoje é o clássico Climbing Stairs. Nesse problema, eles nos dão um número de degraus numa escada, e a gente pode dar um passo de um degrau ou um passo de dois degraus. E a gente precisa encontrar o número de diferentes combinações para chegar até o topo. Daria para resolver com força bruta? Daria. Dá para resolver com recursão também? Também dá. Mas existe uma solução ótima aqui, usando Dynamic Programming, fazendo um bottom-up approach, que de certa forma é recursão, mais ou menos. Se fosse uma linguagem funcional, a gente provavelmente usaria recursão, eu acho. Enfim, eles nos dão dois exemplos aqui. Um exemplo é numa escada que tem dois degraus. A gente pode dar um passo mais um passo, então, ou dar dois passos. Então, o total de combinações que tem aqui numa escada de dois degraus é duas combinações. Uma escada de três degraus, a gente pode dar um mais um mais um, um mais dois e dois mais um. Então, no total, a gente tem aqui três combinações. Tem um detalhe interessante desse problema. Ele só te dá o exemplo de 2 e o exemplo de 3 degraus. Por que ele não deu outros exemplos? Se a gente tivesse um degrau só, a gente só teria uma maneira de escalar, que é dando um passo. Se a gente tivesse zero degraus, a gente também só teria uma maneira de escalar, que seria dando zero passos. Então a gente tem aqui um passo, um passo. Se a gente tiver dois degraus, são dois passos. Se a gente tiver três degraus, são três passos. Se a gente tivesse quatro degraus, quantos seriam? Eu tô aqui embaixo, eu posso dar um. Essa é uma solução. Eu posso fazer também dois, dois. Essa é outra solução. Eu posso fazer um, dois, um. Eu posso fazer dois, um. Eu posso fazer um, dois. Essas são todas as combinações possíveis. Não dá pra ver muito bem o desenho, mas enfim, você vai ter que acreditar em mim. Então, se a gente tivesse 4 degraus, seriam 5 combinações. Essa sequência aqui é familiar para alguém? Isso aqui. 1, 2, 3, 5 é a sequência de Fibonacci. Para resolver esse problema, você só precisa implementar Fibonacci da forma mais simples. Mas eu vou explicar um pouco mais, porque essa explicação é meio rasa, em qual que seria a lógica aqui para a gente resolver esse problema e por que ele é um approach bottom-up. Se a gente inverter o nosso modo de pensar e pensar esse problema de trás para frente, do fim para o início, a gente consegue enxergar que a resposta para cada etapa desse problema depende da resposta da etapa anterior. Então, se a gente incrementalmente for solucionando passo a passo, a gente consegue encontrar uma solução. Aqui a gente tem 5 passos. Então, se eu já estiver aqui no topo, como a gente combinou, é só uma solução, é dar 0 passos. Se eu estiver no degrau número 4, de novo, com um passo eu chego no 5. Aqui no terceiro degrau, eu posso dar um passo e chegar no 4, ou eu posso dar dois passos e chegar no 5. Então, o número de combinações que vai ter no 3 é a soma do 4 e do 5. Para saber a resposta do 3, eu só preciso saber a resposta do 4 e do 5 e somar elas. Então, aqui no 3, a gente tem dois passos. Se eu estiver no degrau 2, eu posso dar um passo de um degrau ou um passo de dois degraus. Ou seja, se eu estiver no degrau 2, eu estou exatamente na mesma situação que se eu estivesse ou no degrau 3 ou no degrau 4. É uma soma dos dois. Entende? Porque se eu estou no degrau 2, eu posso do 2 ir pro 3 ou do 2 ir pro 4. Então, o número de combinações que vai existir no 2 é exatamente a soma do número de combinações que existe no 3 e do número de combinações que existe no 4. No 4 só tem uma combinação, no 3 tem duas combinações, então a nossa resposta vai ser a soma desses dois. Se eu tiver no degrau 2, eu vou poder dar 3 passos. Vamos mais um. Se eu estiver no degrau 1, eu posso passar um degrau, ou eu posso passar dois degraus. O degrau 1
ele é exatamente a mesma coisa que a gente está simultaneamente no degrau 2 e no degrau 3. Então ele é a soma, 3 mais 2. O degrau 1 é 5, e seguindo a mesma lógica, o degrau 0, que é onde a gente se encontra no momento, é 8. Novamente, Fibonacci. Como que a gente vai implementar isso? É muito simples. A gente vai fazer um for loop pelo tamanho da nossa escada, e a gente vai sempre manter em memória os dois anteriores. Toda vez que a gente der um passo, a gente bota esses aqui como os dois anteriores, a gente soma eles e transforma eles no atual. Dá mais um passo, esses dois aqui são os dois anteriores, esse aqui é o atual. Então a gente só precisa de 3 espaços na memória, um para guardar o atual, um para guardar os anteriores, fazer um for loop e ir incrementando. Quando chegar no final, a gente chegou na resposta. Não é difícil. Ou então para a solução do nosso problema. Ao invés de Python, eu vou resolver esse aqui em Go. Só para facilitar o nosso algoritmo um pouco aqui, eu vou fazer um se o n for menor do que 3, eu retorno n. Porque se ele for 1, é um passo, se ele for 2, é 2 passos, aí vai facilitar um pouco o nosso algoritmo. A gente não precisa disso, tem como fazer de outra forma, mas enfim, eu gosto. A gente vai ter os pontos A, B e o current. Então, ABC pode ser? O A ele é 1, o B ele é 1 e o C ele é 0. O C, no caso, é a nossa resposta e o A e o B são os dois primeiros da sequência de Fibonacci. Em Go não tem while, em Go só tem for. Então a gente faz um for n maior do que 1. Enquanto n for maior do que 1, a gente vai fazer esse loop aqui e a gente dá um n menos menos. Aí, no momento que o n for igual a 1, a gente vai pular fora do loop e retornar o C. Aqui vai ser a nossa solução. Só o que a gente precisa fazer é lembrar da solução que a gente discutiu. O C vai ser igual a mais B. Lembra, o C é a nossa resposta, o C é o nosso atual. Ele é a soma dos dois passos anteriores. Quando a gente der um passo, o C é o nosso atual, o B ele tem que se mover um para frente, então o B vai virar o C, e o A ele tem que se mover um para frente também, então o A vai virar o B. A gente faz o quê? A igual a B, B igual a C. E é isso. Esse é o algoritmo completo. Deixa eu dar um submit aqui para ver se está tudo certo. E está tudo certo, a minha solução foi aceita, e como é Go, demorou 0 milissegundos. Se fosse Python ia demorar 40, sei lá.